A falta de decisão te leva ao fracasso. E eu vou te contar por quê. Há 12 anos atrás, eu queria muito fazer a graduação de enfermagem, mas por ter nascido numa família muito humilde, não tinha condições, eu não tinha condições nem de fazer o técnico na época. E eu tinha tomar uma decisão. Ou eu começava pelo técnico de enfermagem, ou eu não fazia nada, porque a graduação era uma coisa assim, quase inalcançável na minha vida pessoal. Então eu comecei pelo técnico de enfermagem com bolsa, porque eu não tinha condições de pagar a mensalidade inteira. Fiz o técnico, me formei, entrei numa instituição que foi um desafio no primeiro momento, porque ninguém queria me pegar, porque eu não tinha experiência. Eu fiz o técnico numa escola também que não era reconhecida, porque era onde eu podia pagar. Então isso se tornou um grande desafio já no começo da minha carreira. Mas ali, de muita luta, de muita insistência, eu consegui arrumar o primeiro emprego, que também não era no hospital onde eu gostaria de trabalhar, mas foi onde eu comecei, e ok. E dali eu decidi ser a melhor técnica de enfermagem, me desenvolvi, consegui experiência, consegui entrar na melhor instituição, que era o meu objetivo na época. E quando eu entrei nessa melhor instituição, o que eu pensei? Meu próximo objetivo agora é fazer a graduação de enfermagem. Gente, foi um grande desafio, porque eu trabalhava à noite nessa instituição e comecei a trabalhar em alguma outra tarde. Então, eu fazia plantão de 18 horas, dia sim, dia não. Ou como muitos de vocês também devem fazer isso. Por quê? Para conseguir pagar a graduação. E aí foi um segundo desafio. Por quê? O primeiro desafio grande era conseguir entrar na graduação, porque eu queria fazer na época na São Camilo. E aí para passar no vestibular, passei. E aí depois para conseguir pagar. E aí depois que começava a pagar a faculdade, o desafio era conseguir conciliar 2 empregos, as provas, o sono. Quantas vezes eu não fui para graduação na parte da manhã pós-plantão e cochilei no banco? Quem de vocês já não passou por isso? Gente, assim, era triste, eu tava cansada, eu queria ir pra casa, pegava trânsito. Eu tinha uma motinha, a Rebequinha, contar pra vocês. Sofri uns 5 acidentes com essa Rebequinha. Mas era o único meio de transporte que eu conseguia, não era nem porque eu queria ter moto. Porque eu não podia ter carro, eu não tinha condições de manter um carro e muito menos de pagar um carro. E a Rebequinha era super simples, porque era uma burguimazinha que me levava pra tudo quanto é canto, por mais que eu caía direto, né? Mas assim, me levava, me trazia, eu tinha tempo de chegar no serviço no horário, porque era uma correria. Na época de estágio foi um estresse, porque eu tinha que sair correndo do estágio para chegar no plantão. Eu chegava no plantão, não dava tempo de almoçar. Às vezes era aquele plantão que era aquela loucura, porque eu trabalhei bastante tempo dentro de uma UTI que eu amava, eu sou apaixonada por UTI até hoje. E às vezes aquele paciente grave, aquela correria, falta de funcionário, nem sempre dava para tomar o café da tarde, às vezes eu ia tomar já no final da tarde, tipo 5 horas, 6 horas, e tinha ficado com aquele cafezinho da faculdade à tarde. Engordei bastante na graduação, porque eu comia muito lanche. Enfim, foi um desafio, gente, mas ufa, me formei. E aí você fala, nossa, aí conquistou o mundo, né? Eu me formei, eu chorei tanto na minha formatura, mas eu chorei tanto. Por quê? Porque pra mim tinha sido o maior desafio da minha vida profissional, era ter entrado e ter concluído a graduação. Porque entrar, gente, não é o grande desafio. Quando a gente tá lá prestando vestibular, a gente pensa que é, mas não é. O grande desafio é você conseguir concluir, é você conseguir terminar e pagar, tá? Pagar, porque para você pagar você tem que trabalhar. E para você trabalhar você tem que se dedicar, você tem que ser o melhor profissional. Esse sim é o grande desafio. E aí iniciei como enfermeira júnior, que aí é o segundo desafio, né? Entrar um e sair outro. E aí entrou esse segundo desafio como enfermeira júnior, que foi extraordinário, foi onde eu tive uma experiência muito grande, que eu aprendi muito na prática, mas, de novo, eu era cobertura, porque eu era enfermeira júnior e eu não tinha experiência. Então, não tinha tempo de qualidade, eu namorava, não via meu namorado, quase terminou comigo por causa disso, quem de vocês também não passou por isso? E assim, tava sempre muito cansada, ganhava pouco, fazia aquelas escalas loucas de 18, de 12 horas, mas que pra mim era importante, porque eu precisava me destacar, eu precisava me desenvolver. Depois de 6 meses, criei uma meta de planejamento para crescimento profissional. Isso pra mim foi algo que foi, assim, a maior sacada que eu tive, porque eu coloquei metas para todas as áreas que eu queria atuar do futuro. Então, assim, eu já planejei o meu futuro nos próximos 5 anos. E aí foi extraordinário, porque eu coloquei essa meta. No primeiro, segundo processo que eu prestei, eu não passei para mudar de carga, eu fui passar só no terceiro processo. E o que foi mais desafiador e ali, o que foi mais, tipo, extraordinário para mim? Porque eu não me desmotivei. Eu olhava quando eu não tinha passado naquela etapa e eu via quem tinha passado. Eu começava a conversar com essa pessoa, fazer amizade, mesmo que eu não conhecia, para saber qual era o diferencial dela, o que ela tinha que eu não tinha, como é que ela conseguiu, né? O que ela fez e qual era, o que ela tinha estudado, qual era a pós ou o que ela tinha falado na entrevista. E foi assim que eu consegui o meu cargo de pleno, que foi extraordinário. Por quê? Eu já entrei por uma escala de 8 horas que ganhava mais. Era uma escala fixa, eu trabalhava só 2 sábados por mês, que já era um privilégio isso, né, numa instituição extremamente reconhecida aqui no Brasil, que é a melhor instituição que nós eu trabalhei na época, e foi extraordinário, foi onde eu cresci, foi onde me deu a oportunidade. E aí depois de 3 anos
como enfermeira plena, ele juntando enfermeira plena, enfermeira júnior nessa loucura. E aí eu fiz a graduação de gestão de pessoas, gestão de pessoas e segurança do paciente. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer mais? Eu não tinha oportunidade de crescer nessa instituição, por mais que eu amava trabalhar lá, eu gostava muito, eu gostava das pessoas, eu gostava da instituição, eu não queria sair, porque eu tinha um vínculo muito forte, porque eu falava, poxa, eu tinha me pegado que era a melhor instituição do Brasil para trabalhar. E eu falava, como é que eu vou sair daqui? Mas enfim, por tanto me desenvolver, por tanto querer crescer, por tanto tentar ser a melhor enfermeira todos os dias, e isso, gente, não é porque eu sou arrogante, porque eu tô querendo dizer que eu sou melhor que o outro, não. Eu me esforçava todos os dias para me destacar, eu me esforçava todos os dias para ser melhor, né? E ser melhor como pessoa, ser melhor como profissional, como colega de trabalho. E eu fui convidada por um diretor lá daquele hospital que tinha assumido uma outra instituição para ser coordenadora de lá. Foi um grande desafio, né, porque eu nunca tinha assumido a coordenação, mas aceitei o desafio de prestar o processo seletivo, até como questão de experiência, de bagagem. Prestei esse processo seletivo, passei em tudo, e aí fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tinha uma história na instituição onde eu estava. Quando eu comecei a conversar com algumas pessoas da minha família, até com alguns amigos, você é louca? Você tá estável aqui? Como é que você vai sair daqui para ir para uma instituição pequena que você não sabe se vai dar certo, se não vai, você nunca teve esse cargo? Você ficou louca? O que você vai fazer lá? E sim, tive muitas críticas, muitas críticas. Eu não tive apoio. A única pessoa que me apoiou foi o meu marido, que falou, você não tá feliz? Você quer outras coisas? Sai, vai conquistar outro mundo. E eu pedi as contas dessa instituição. Foi assim, um baque, né? Porque foi muito tempo que eu tava lá, então eu passei lá 9 anos nessa instituição, desde quando eu comecei como técnica, mas eu falei, é hora de mudar, é hora de dar o próximo passo, é hora de, ficar sem bater ponto, eu não queria mais bater ponto, eu não queria me ver presa mais nisso, e eu falei, eu vou viver outra vida. E eu fui para essa instituição, que foi também um grande desafio, foi um passo assim, tipo, gigantesco na minha carreira, alavancou a minha carreira, por quê? Porque eu cheguei lá, eu tive que aprender a lidar com as pessoas mais velhas do que eu, que na época era o grupo que trabalhava lá, e as pessoas, assim, tiveram uma certa dificuldade de trabalhar comigo. Por quê? Porque eu era muito mais jovem. Olhava pra mim e falava, será que você tem potencial? Será que você vai conseguir? Será que você vai liderar essa equipe? Eu tive um resultado extraordinário no primeiro ano. Fiz uma pós e o MBA de gestão de pessoas e Master Coach, o qual também, alavancou ainda mais a minha carreira, porque eu consegui não só desenvolver mais pessoas, mas colocar uma meta de crescimento e de desenvolvimento pessoal. E aí fui promovida a gerente de enfermagem. E aí você fala, ufa, e agora? Acabou? Não, gente, não acabou. Porque isso só pra mim não foi o suficiente. Então, assim, eu continuo como gerente de enfermagem. E aí eu decidi, o que eu posso fazer agora? Eu preciso passar a minha história para as outras pessoas. Eu preciso ensinar o que outros talvez não estão conseguindo e ajudar a trilhar esse caminho aí de sucesso. E falar, se eu conseguir, você também consegue. E não é questão só de capacidade, é questão de tomar a decisão. Eu tomei a decisão de sair de técnica de enfermagem e alcançar o topo da nossa carreira. E cheguei a gerente de enfermagem. E olha, isso pra mim não é o final. Por isso que eu criei Enfermeiros de Sucesso. Então eu decidi continuar evoluindo. Então a minha evolução precisa ser diária, a minha evolução precisa ser anual. Eu tenho metas para minha vida, eu continuo tendo metas para todas as áreas e principalmente profissional. Então o Enfermeiro de Sucesso está aqui para te ajudar com isso, com crescimento, com engajamento, com empoderamento, para que você olhe e você fala, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, as minhas metas serão alcançadas, eu vou ter resultado. Mas não é só ouvir os áudios, os vídeos, assistir o conteúdo e falar, tá bom, vou ficar em casa. Não, eu me sacrifiquei. Então eu trabalhei muitos anos em 2 empregos, eu fiquei muito tempo sem dormir, eu fiz várias jornadas de 12, 14, 18 horas, então eu sei tudo que é isso. Eu dormi nas aulas da graduação, porque eu tava com sono, eu tava cansada. Eu engordei muito, porque eu não tinha tempo de me alimentar direito, eu não tinha tempo para ir numa academia. Eu fiquei muitos anos sem ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos. Então, gente, não foi assim do dia pra noite que eu cresci. Foram 12 anos de muita dedicação, de muito empenho, de muito estudo e de força de vontade e de acreditar em mim quando as pessoas não acreditavam. Então, gente, olha, essa é a receita do sucesso. É você decidir o que você quer e é você não precisar da autorização do outro para dizer que você vai fazer sucesso. Você precisa sonhar com quem sonha com você. Não conte o seu sonho para quem não sonha com você, porque essa pessoa vai jogar areia no seu sonho, vai te sabotar e você não vai para frente. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, clique, dê um like,
Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, continue nos acompanhando para vocês receber todos os vídeos, que são conteúdos extraordinários. E se você estiver nas nossas outras redes sociais, também deixe o seu comentário, dê um joinha e continue nos acompanhando. O que falta para você, é alavancar a carreira, então decida o que você quer.